a lógica escondida nas conjunções é e versus é. Mas imagine que você é um advogado construindo sua defesa. Você diz ao juiz: meu cliente estava em casa e a cena do crime está a 50 quilômetros de distância. As duas informações se somam para fortalecer seu argumento de inocência. Agora, suponha que você diga: meu cliente alega que estava em casa, mas sua digital foi encontrada na cena do crime. Neste caso, a segunda informação se opõe e enfraquece a primeira, criando uma contradição. No estilo Sebrasp de cobrança, essa diferença sutil entre a conjunção e adição e a conjunção mais oposição é uma armadilha lógica frequente e poderosa. Muitos candidatos leem apenas as afirmações isoladas, as duas são verdadeiras, e erram por não analisar a relação lógica que a banca estabeleceu entre elas por meio dessas pequenas palavras. Seu olhar de auditor deve ser treinado para enxergar não apenas o que está dito, mas como as ideias estão conectadas. Para a prova do TCU, este assunto complementa o das palavras absolutas e é igualmente vital. Ele testa sua capacidade de raciocínio lógico e interpretação textual precisa, habilidades centrais para qualquer auditor que analisa relatórios e processos. A banca explora, dadas duas proposições, qual o valor lógico da afirmação que as une por e ou por mais. Uma afirmação verdadeira seguida de um mais que introduz outra verdade pode gerar um item falso. O foco do candidato é deixar de ser um leitor passivo e tornar-se um analista ativo da estrutura do argumento apresentado. As regras do jogo, a lógica por trás das palavras. A chave está em entender o significado lógico, a tabela verdade, dessas conjunções no contexto da prova. A estrutura é e conjunção aditiva. Representa uma soma, uma adição de informações. Para o item ser certo, as duas partes ligadas pelo e devem ser verdadeiras. Se uma for falsa, o todo é falso. Pensamento do auditor: a primeira afirmação é verdadeira e, além disso, a segunda também é, portanto, a afirmação composta está correta. A estrutura é mas conjunção adversativa. Representa uma oposição, um contraste, uma ressalva. Cuidado, aqui, não basta que as duas partes sejam verdadeiras isoladamente. O item será errado se houver uma contradição lógica entre as duas ideias, ou se a segunda parte, introduzida pelo mais, invalidar, restringir ou contradizer a expectativa criada pela primeira. Pensamento do auditor: embora a primeira parte seja verdadeira, a segunda introduz uma informação que a contradiz, limita, torna incompleta, logo a afirmação como um todo é problemática. Exemplos ilustrativos, para entender a armadilha. Exemplo 1. E que leva ao certo. Item: o TCP é um protocolo orientado à conexão e garante a entrega ordenada dos pacotes. Análise: as duas características são verdadeiras e se somam para descrever o TCP. O e apenas a junta. Item certo. Exemplo 2. Mas, que leva ao errado, armadilha clássica. Item: o UDP é um protocolo mais rápido que o TCP, mas não garante a entrega dos pacotes nem a ordem correta. Análise: cuidado! Isoladamente, as duas frases são verdadeiras. O UDP é mais rápido, V, e o UDP não garante entrega, ordem, V. No entanto, o mas aqui é enganoso. A segunda parte não se opõe à primeira, na verdade, é exatamente porque o UDP não tem os controles do TCP, entrega, ordem, que ele é mais rápido. As ideias são causa e consequência, não oposição. A banca usou o mais para criar uma falsa sensação de contraste onde há uma relação de explicação. O item, nesse formato, estaria errado por criar uma relação lógica falsa entre as proposições. Exemplo 3, mas que pode levar ao certo. Item: o princípio da eficiência recomenda a melhor alocação de recursos públicos, mas a administração deve sempre observar os limites legais para sua atuação. Análise: as duas ideias são verdadeiras e o mais é usado no sentido de contudo ou entretanto, introduzindo uma informação complementar e necessária, o limite legal, que não invalida a primeira, apenas a condiciona. Neste contexto jurídico-administrativo, o item pode ser considerado certo, pois não há contradição, apenas uma qualificação importante.
Exercício prático do auditor, pare e pense. Analise o item abaixo e julgue utilizando o macete. A estratégia de defesa em profundidade aumenta a segurança ao implementar múltiplas camadas de controle, mas a existência de um único ponto de falha pode comprometer todo o sistema. Pergunta: considerando a relação lógica estabelecida pela conjunção, este item está certo ou errado? Resposta: o item está errado. Vamos à análise lógica. A primeira parte é verdadeira, a defesa em profundidade realmente aumenta a segurança com múltiplas camadas. A segunda parte, isoladamente, também é uma verdade genérica, um único ponto de falha crítica pode comprometer um sistema. O problema está no mais, a conjunção mais sugere que a segunda informação se opõe ou contraria a primeira. No entanto, a defesa em profundidade tem como principal objetivo eliminar justamente o risco de um único ponto de falha. A segunda frase não é uma oposição à primeira, é, na verdade, a razão de ser da primeira. A relação de oposição criada pelo mais é falsa. Portanto, o item, na sua estrutura apresentada, é lógica e semanticamente errado. Para a prova, a regra do advogado. O e é seu aliado, soma argumentos. O mais é o procurador da acusação, ele contrapõe. Sua tarefa é verificar se a oposição que o mais apresenta é real ou uma falácia. Na prova, adote este procedimento. Identifique a conjunção, leia o item procurando por e, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Isole as partes, separe mentalmente as duas afirmações que a conjunção está ligando. Julgue cada parte, verifique se cada uma, isoladamente, é verdadeira, v, ou falsa, f. Se qualquer uma for falsa, o item provavelmente será errado, independente da conjunção. Analise a relação, crucial. Se a conjunção for r, o item será certo apenas se ambas as partes forem v. Se uma for f, é erro. Se a conjunção for mais, ou sinônimo mesmo que ambas sejam v, pergunte-se, a segunda parte realmente se opõe, contradiz ou inválida a primeira? Se a resposta for sim, o item tende a ser errado. Se a segunda apenas acrescenta uma informação verdadeira que não contradiz, exemplifica, complementa, qualifica, o item pode ser certo. Cuidado com os sinônimos, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto funcionam exatamente como o mais. Para fazer hoje, treino de lógica. Pegue caneta e papel e escreva 5 frases sobre temas de que você estudou, no seguinte modelo. 2 com a estrutura verdade sobre um tema e outra verdade que se soma. 3 com a estrutura verdade ou afirmação mais informação que parece opor, mas que na verdade pode ser uma causa, consequência ou informação não oposta. Em seguida, tente identificar em quais do segundo grupo mais está sendo usado de forma falaciosa, como no exemplo do UDP. Este exercício treina você a construir e desmontar a armadilha, tornando-se imune a ela.